Olá, bom dia a todos. Acredito que estejam me ouvindo. Nós começaremos a nossa live aqui às 9 horas, mas mais um minutinho para o pessoal poder entrar. Olá, bom dia, tudo bem? Bom dia, Vinícius. André, Bom Você está me dia. ouvindo? Tudo tranquilo? bem vocês? Ótimo. Som testando 1, 2. Isso É, aí. senhores, 9 horas. Vamos começar? Quer dar mais uns minutinhos aí? O pessoal tá tomando café ainda aí. Ainda? Vamos lá. 5 minutinhos aí, o pessoal tomando café. Ok. Acho que tá frio, né? O pessoal acordou mais tarde, pô. Seria isso? O Mário está perguntando, bom dia, vai ser gravado? Sim, Opa, já Mário. começamos a gravação. Depois será disponibilizado lá na nossa plataforma lá no YouTube. Obviamente, demora um pouquinho para a gente poder subir tudo, mas acredito que até o final da tarde já esteja ativo lá no nosso canal. Aproveitando, se alguém tiver alguma dúvida, ah, algum questionamento, após a live, se vocês quiserem escrever no chat ou entrar em contato depois conosco, nós vamos agendar reuniões para poder atender a todos aqui, tirar as dúvidas, as principais dúvidas. Espero que seja proveitoso a todos. Senhores, vamos lá, 9-1. Então, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa transmissão. Se você que é empresário, gestor, líder financeiro ou profissional da área fiscal, o nosso encontro de hoje não é apenas importante. Ele é vital para a continuidade e a competitividade do seu negócio nos próximos anos. Nós sabemos que falar sobre imposto no Brasil sempre foi um desafio complexo, mas o cenário mudou. A reforma tributária, principalmente a do consumo, já é realidade constitucional regulamentada. Se a sua empresa continuar operando sobre a mentalidade do sistema antigo, o risco de perder margem de lucros, travar o caixa, sofrer rejeições comerciais no mercado B2B, a partir de agora, é imenso. Então, há um grande erro acontecendo no mercado agora. Muitos gestores acreditam que a transição tributária é um problema a ser resolvido só aqui há alguns anos, ou que se trata apenas de mudar uma alíquota no sistema. Quem está pensando assim, eu acho que está bem errado. Aqui na Corsa Contabilidade, nós defendemos o oposto. A mudança real não é uma mera troca de siglas de PIS, COFINS, ICMS, ICS, ISS para CBS e IBS. A reforma tributária é fundamentalmente uma transformação profunda de processos fiscais, saneamento de dados e gestão de fluxo de caixa. É por isso que o nosso lema e o objetivo dessa apresentação é mostrar como transformar essa transição em uma consultoria tributária que gera valor para o seu negócio. Para guiar a nossa conversa prática de hoje, de forma cirúrgica, nós estruturamos essa live em 4 grandes blocos. Baseado no nosso guia estratégico, nós vamos, primeiramente, entender, né, vamos decifrar a nova lógica do IVA dual, o conceito do imposto cobrado estritamente no destino e o final gradual da cumulatividade. No segundo bloco, nós vamos preparar os dados,
o ponto mais urgente. Vamos falar sobre a limpeza real dos cadastros, parametrização de NCM, NBS e o novo código, que é o C-Class-TRIB, porque em agosto de 26, o preenchimento e destaque desses novos tributos passam a ser obrigatórios. No bloco 3, nós vamos operar a transição. Como ficam as regras práticas de créditos fiscais, importação, exportação e o temido split payment na liquidação financeira. O quarto e último bloco, nós vamos ter que decidir regimes. O dilema das empresas do Simples Nacional. Quando vale a pena adotar o regime híbrido e como o comportamento do seu cliente, B2B ou B2C, deve ditar a sua escolha tributária. O nosso grande objetivo final é que você saia desse encontro entendendo exatamente o que fazer nos próximos 90 dias para preparar o seu ERP, seus cadastros e sua política comercial. Sabemos que o tempo é curto e não conseguiremos responder a todos, mas estaremos à inteira disposição para agendarmos reuniões para que possamos responder a cada questão desse assunto. Dependendo do caso, haverá necessidade de um projeto para ajustar a melhor opção. Então, preparem papel e caneta, coloquem suas dúvidas aqui no chat, que nossa equipe estará acompanhando e vamos começar, porque o ano de 26 já está na metade e deve ser tratado com o seu principal laboratório de testes reais para garantir a vantagem competitiva do seu negócio. Então, senhores, vamos ao conteúdo. Eu gostaria de chamar aqui, primeiramente, para a gente começar com o primeiro bloco, entender o Vinícius, para que ele possa falar sobre esse assunto. Senhores, obrigado e uma boa palestra. Bom dia, Oscar. Obrigado a todos aí presentes. E vamos aí tentar falar e esclarecer a vocês aí sobre a tão falada reforma tributária. A reforma é complexa, pessoal. Esta não é a primeira, nem a segunda, e não será a última apresentação que faremos. Nós pretendemos aí fazer diversas apresentações ao longo de toda a jornada da reforma tributária. Tá? Quem nos conhece, que já é cliente ou não é cliente ainda, nós queremos aí ajudar e prestar assessoria e consultoria a todos. Vamos entrar aí, entendendo os aspectos da reforma, tá? Que é o slide que está na tela aí. O primeiro bloco é o entendimento dos aspectos, as centrais da reforma tributária, do consumo. Antes de falar em sistema, emissão de nota fiscal ou mudança de regime tributário, nós temos que compreender o que está mudando. A reforma não deve ser vista apenas como uma substituição de nomes, troca, né, do PIS e COFINS pelo CBS. Ela é uma mudança, pessoal, estrutural, e vai atuar o consumo da forma como será tributado aqui no Brasil. Veja, o Brasil criou aí o chamado IVA, só que Brasil é algo para ser estudado, como muitos dizem, né? Criou o chamado imposto único, só que ele não pôde chamar de imposto único, porque ele já nasceu sendo IVA dual. Então, quer dizer, o que seria único já são dois. Porém, o governo não finalizou a reforma. Liga-se, essa reforma tributária tem quase 60 anos que ela está aí sendo desenhada. Nos últimos anos aí que foi votado, deu uma correria para lá, para cá, e ela foi aprovada em 16 de janeiro de 2025. De qualquer forma, pessoal, nesse bloco aqui, o contexto é substituir, os tributos aí, a lógica, né? E como serão aí o IVA dual, o CBS, que substitui PIS e COFINS, o IBS, que substituirá o ICMS,
e o ISS. A mudança que vai ocorrer aí, o fim gradual da cumulatividade do ICMS, ST e do DIFAL. No momento, eu vou chamar o André para poder falar um pouco disso, que ele entende muito mais. Tá? E este slide que está na tela, né, o contexto da criação da reforma, como eu falei. A reforma do consumo iniciou com a emenda constitucional 132 de 23, aí a lei complementar, como eu mencionei, a 214 em 25, depois a 227 em 26. Tudo isso para ajustar o sistema tributário do Brasil, que ele é bem fragmentado. Veja na tela. PIS, COFINS, ICM, ISS, IPI, ICMST, DIFAL. O governo quis juntar isso aí entre CBS e IBS e o IPI residual. Por que IPI residual? O governo não vai conseguir finalizar com o IPI devido à Zona Franca de Manaus. Ou seja, produtos fabricados na Zona Franca, você não terá o fim do IPI, para não haver ali uma disputa, né? Vamos dizer assim, uma concorrência, fazendo com que a Zona Franca perdesse ali uma competitividade. Então, os produtos produzidos, né, na Zona Franca permanecerão com IPI nos demais estados aqui do Brasil. Os produtos não fabricados na Zona Franca terão redução do IPI a zero. E criou também o IS, que é o chamado imposto seletivo. Então, cigarro, bebidas quentes, cervejas, bebidas açucaradas, você que tem iate, tem lanchas, produtos aí de alto valor agregado e considerado supérfluos, né, vamos dizer assim, por isso que é um imposto seletivo. Eles terão uma tributação maior aí. O ponto mais importante para o empresário é entender que essa mudança não é apenas uma troca de alíquota. A empresa não vai poder trocar simplesmente ali, substituir PIS e COFINS pelo CBS. Não é uma troca de denominação, estão juntando os dois tributos para ser emitida uma única guia. Não é isso, não. Ele é bem mais complexo. Da mesma forma, o ICMS, que é estadual, e o ISS, que é municipal, que estarão juntando no IBS. Veja a complexidade, pessoal. São 27 unidades que o Brasil tem. 26 estados, mais o Distrito Federal, e mais de 5.500 municípios. Tudo isso vai estar debaixo da regra do IVA dual. É bem mais complexo do que a gente poderia ter aí. Então, sofrerão muitas mudanças nesse sentido aí. Se puder voltar no slide, né, onde nós temos ali o ISS, desculpa, o ICMS ali, ST e o DIFAL, este muito bem visto o encerramento dele, eles vão começar a desaparecer em 2026 de forma gradual. A partir de 2027 até 2032, né, porque entrará em vigor agora em janeiro de 27, o CBS, o PIS e COFINS deixam de existir, passará a ter o CBS no lugar. Já o ISS, o ICMS, ele passará a entrar em vigor a partir de 2029 até 2032 de forma gradual. Para 2033, ele estará implantado totalmente esse projeto da reforma tributária. Esta é a teoria.
Passando o slide para frente agora, o slide 6, o novo mapa de apuração, o débito, o crédito, e o documento. Aqui começa uma das maiores mudanças práticas da reforma. O centro da apuração fiscal passa a ser o documento fiscal eletrônico, pessoal. Então, toda a operação ocorrida, então, aquela antiga notinha fiscal, que era chamada nota de consumidor para os mais antigos, ou mais jovens há muito tempo, que é meu caso, que mudou o nome, a nota fiscal de consumidor eletrônico, já tem longa data, mas só exemplificando e puxando na memória de alguns. A nota quando nós compramos aí uma mercadoria qualquer, quando nós tomamos um serviço, quer seja numa borracharia, numa oficina mecânica, com advogado, com médico, conosco aqui, uma empresa de consultoria, assessoria em contabilidade. Nas locações, passaremos a ter também notas fiscais, é uma regra específica. Os produtores rurais, todos estes, passarão a ter a obrigatoriedade da emissão da nota fiscal. E desta forma, pessoal, se nós não tivermos aí adequado com a emissão do documento, nota fiscal eletrônica, nota fiscal de serviço eletrônico, conhecimento de transporte, nota fiscal de consumidor e todos demais documentos, nós não teremos aí, de forma correta, a apuração do imposto e nem a tomada de crédito. Veja o slide na tela. Operação, a venda, o serviço, a importação, a locação, a emissão do documento fiscal ali, os documentos mencionados. Nós temos ali a necessidade da classificação fiscal. Para quem não sabe, nós temos todo produto tem uma classificação fiscal, que é chamada NCM, Nomenclatura Comum de Mercadoria, e nós temos o NBS, Nomenclatura Brasileira de Serviço, mais o CST e o CCLASTRIB, que eu vou pedir ajuda para os universitários, para o André poder explicar isso aí. Daqui a pouco, André, não já? Então, todo produto mencionado em nota fiscal, comprei uma caneta, ou comprei uma gravata, ou comprei um refrigerante, tem um código. Empresários que vendem ou prestam serviços terão que estar com estes códigos adequados para que haja a tributação de forma adequada e correta. André, fala um pouco do CST e do CCLASTRIB, por favor, enquanto eu tomo uma água aqui. O CCLASTRIB é um novo código criado que vai fazer junção com a atual NCM e NBS, e é nele que vai ser amarrado o novo CBS e IBS. Então, todo produto, a partir de agora, que já está contemplado na lei, vai haver um CLASTRIB. Ele é o direcionador se há tributo, se não há tributo, se há isenção, se há redução. Então, é um novo campinho da nota fiscal eletrônica, a gente acaba não vendo, vocês não veem, né, que ele fica escondido no XML, ele não aparece no DANF eletrônico, nem na nota fiscal de serviço, ele vai aparecer, então, ele fica por trás, né, ele age nos bastidores, e ele é a regra principal para a apuração do tributo. Assim como não existia a NCM, vamos falar assim, para o serviço, o legislador acabou criando aí a NBS, Nomenclatura Brasileira de Serviços, né? Então, todo serviço também vai ter um CCLASTRIB, um númerozão grandão, já está disponível nos sites governamentais, aí, nas plataformas de
de consultoria, de auditoria, etc., já tem esses códigos aí. E são esses famosos códigos que a gente vai falar nos próximos slides aí para alteração de cadastro de produto, Vinícius. André, emenda aí, já que estava falando no slide 6 ali, por favor, retorne ele, né? Nós temos ali, como é que funciona essa sequência, André? Vamos tornar dinâmica aqui a apresentação. Comprei o produto, foi emitida a nota, ele tem ali a classificação, NCM, NBS. Como é que ocorre a apuração e o pagamento? O que é esse tal de split payment, André? Esse rapazinho, na verdade são dois, né? Vamos dividir ele em dois, que é a famosa apuração assistida, que está no topo do slide aí, e o split payment. O split payment, na verdade, é o que é uma inovação brasileira, que na verdade não é brasileira, né? É só a versão 2.0 que é brasileira. Ela foi criada lá fora, somente nos Estados Unidos, eles têm muito disso. Quem já foi para os Estados Unidos sabe como é, quem já foi para fora sabe como é. É a famosa divisão de pagamento. Então, a partir do documento fiscal, vou só fazer uma correção aqui, Vinícius. Não é nota fiscal. O governo chama todo esse emaranhado de documentos fiscais. Então, eu peço a vocês que olhem a fatura de energia elétrica para vocês verem como ela já mudou. Então, muitos consumidores, eu mesmo já recebi minha fatura de energia elétrica, ela já tem uma chave de acesso como se fosse uma nota fiscal de mercadoria. Ela já é eletrônica, ela já mudou. Então, todas as transações comerciais brasileiras terão um documento fiscal atrelado a ela. Então, mercadoria vai ter um DANF, vai haver um DANF de nota fiscal de serviços padronizado de forma nacional, todo o layout vai ser igual, assim como mercadoria, os campos obrigatórios terão que constar, alguns tamanho de campo também será padronizado, então vai ser tudo igual. Então, a locação que está ali no item 1, locação de imóveis, que hoje é uma fatura aí de equipamentos, haverá um documento fiscal, né? Serviço, tudo terá nota fiscal. Então, as nossas faturas de água, por exemplo, terá nota fiscal. Então, tudo terá um documento fiscal. E aí, com base nisso, o que o governo criou? Além da chave de acesso do DANF, por exemplo, que tem 44 posições, o governo vai criar mais um campo, mais uma chave, que é onde a Receita Federal, em sintonia com os bancos ou meios de pagamento, vai controlar o recebimento e o pagamento das notas. Então, esse split payment vai funcionar como um X9 da nota fiscal. Então, comprei um produto, comprei uma gravata. O governo vai saber que eu comprei gravata, como ele já sabe hoje. Para eu comprar gravata, ele tem que autorizar eu comprar gravata, né? Através da emissão da nota fiscal, minha regularidade fiscal, etc. Quando eu pagar essa gravata, o banco vai simplesmente tirar a parte do tributo. Então, hipoteticamente falando, comprei uma gravata por R$100, o IVA é 28%, que é a estimativa do governo. Quando eu pagar a gravata, o banco vai reter R$28 do tributo e vai passar automaticamente o dinheiro para a Receita Federal. E eu não, né? O vendedor vai receber o líquido do tributo. É essa a promessa do split payment. E também, através desse split payment, como ele vai controlar as notas fiscais e os recebimentos atrelados a elas, ele vai ter uma apuração assistida. Assim como o imposto da pessoa física já aparece alguns pré-preenchidos. Vai aparecer, ele vai começar a dizer para você, olha, você comprou a gravata, está aqui o imposto. Você vendeu a gravata, está aqui o imposto. Então, é essa a promessa do split payment. Vale lembrar que lá fora não funcionou muito bem, né? A experiência não é tão boa quanto o governo brasileiro promete criar. Mas é o que temos, é com isso que vamos, e ele entra em funcionamento, segundo o governo está dizendo, a Receita Federal está mencionando, a partir de janeiro de 27, mas para algumas, só para operações PJ-PJ. PJ, pessoa física, ainda não. E ele promete também dizer quais serão os segmentos que poderão ter o split payment em funcionamento a partir de 27, Vinícius. André, então quer dizer, só para fazer um exemplo aqui e ilustrar,
Vamos voltar a falar da gravata aí. Eu vendi a gravata por R$100, né? Independentemente se eu sou fabricante, sou revendedor, atacadista. Vamos pensar aí no meio da cadeia, no começo da cadeia. Vender a gravata por R$100, você vai lá e me faz um pagamento de 100 e vai entrar no meu banco 72. Exatamente. 28 o banco já vai falar, opa, vou segurar aqui e enviar para o governo. Seria isso aí? Exatamente. É como se fosse uma retenção da fonte. Então, aquele imposto que eu fechava o mês ia pagar no dia 15, 20, 25, ou no último dia útil do, do, do mês subsequente ao trimestre, no caso, há alguns exemplos aí, né? Mas falando do CBS e do IBS, normalmente eles vencem dia 25 do mês subsequente. Não vou mais poder trabalhar com esse dinheiro do imposto, então? Não. Já vai ficar na mão deles? Vai. Uma grande mudança da reforma, que é importante todo contribuinte, inclusive nós passamos por isso, né, como contribuintes, você passa a ter efeito caixa, e não somente mais competência como é hoje. Inclusive, o governo vai saber em tempo real, quando a nota fiscal foi liquidada, e ele vai, a partir da liquidação do documento, da compra ou da venda, é que o crédito tributário vira crédito tributário. Engraçado isso, né? O governo chama isso agora de crédito financeiro. Então, somente quando o documento fiscal for liquidado financeiramente é que aquilo vira crédito. Não é mais emitiu a nota fiscal, tem o crédito. Não, não será mais. Somente quando haver a liquidação financeira. Então, para complementar o exemplo, se você vendeu a gravata, se você comprou a gravata em 10 vezes, o crédito será dividido em 10 vezes. A cada liquidamento de parcela, o banco fará a retenção conforme está no documento fiscal, ok? Então, por isso que o erro de cadastro ali, ó, impacta não só preço, créditos, débitos e a apuração. Então, o banco simplesmente vai olhar sua nota fiscal e vai falar, opa, R$100, tenho que reter 28, tenho que reter 5, 10, 12, é nesse sentido. Então, no primeiro momento, é importante ter noção de que o caixa passa a ser fundamental nesse aspecto aí. Então, quer dizer, se eu vender a gravata aí em 10 parcelas e eu não mencionar no documento fiscal que eu vou receber em 10 parcelas, o banco vai me reter, no exemplo, R$28, sendo que a parcela que eu vou receber, a primeira parcela que eu vou receber do cliente, em 10 parcelas, R$100, são R$10. Eu vou ficar aí praticamente 3 meses sem receber nada. Exatamente. Do mesmo jeito que você tiver compras ou vendas com prazo muito longo, aquele crédito, aquele débito só vira crédito, só vira débito quando dá liquidação. 60, 90, 120 dias, existem condições de pagamento aí no mercado. Então, tudo isso vai influenciar, sim. A apuração assistida vai te dar uma pré-apuração para que você possa questionar e justificar. Diga-se, sempre com base em documentos fiscais. Não existe mais ajuste, não tem mais jeitinho, não haverá mais jeitinho. É a promessa do governo. Se você demitiu nota, paciência. Você não tem crédito de nada. Se você comprou eventualmente sem nota, não tem crédito de nada. Né? Então, este cadastro que nós estamos falando aqui, nós estamos falando um pouco mais tecnicamente hoje, ele tem que estar muito bem afinado para evitar que o fluxo de caixa, o fluxo financeiro, seja complexa a coisa. Você não vai ter dinheiro aí se você vende a prazo. Então, precisa tomar muito cuidado. Ainda bem que de tudo isso que você falou, que é janeiro de 27, nós temos pouco tempo, e não serão todos os segmentos que entrarão em janeiro de 27. O governo está aí implantando gradualmente, né, gradativamente, mas temos que correr bastante. É isso aí, né? Exatamente. Cadastro é o principal. Vamos em frente, então. Por favor, slide 7, o imposto no destino. Agora, pessoal, o que acontece? Havia uma grande guerra fiscal, né? Vocês lembram? E isso ocorre até hoje.
contribuintes aqui do estado de São Paulo falaram, não, vou abrir uma unidade em Santa Catarina, Itajaí, vou abrir uma unidade em Minas, Varginha, que tem o Porto Seco, vou abrir uma unidade em outros estados, Goiás, etc., porque lá tem um benefício fiscal. Com essa reforma, o que vai acontecer? O tributo passa a ser devido no destino e não mais na origem. Então, aquela empresa que abriu uma unidade, a empresa está sediada em São Paulo, exemplificando, mas abriu uma unidade em Itajaí, porque lá há um benefício tributário do ICMS. Não vai adiantar, porque a empresa de Itajaí, quando enviar a mercadoria para São Paulo, o imposto devido é para o estado de São Paulo. Estamos falando aí do IBS, né? No caso aí, o substituto do ICMS. Então, se a mercadoria saiu do estado de Santa Catarina, foi para Bahia, Paraná ou qualquer outro estado, será no destino. Então, notem, quando você for fazer a compra, quando você for fazer a venda, muitos, né, principalmente os lojistas, você chegar e falar, não, eu vou colocar um CEP normal aqui, coloco 13.100 aqui, 000, que Campinas aceita. Pessoal, faça o cadastro de forma correta. Tanto tomador, prestador de serviço, consumidor, fornecedor e tudo isto. O imposto passa a ser no destino. Inclusive a parte de locação de imóveis, serviços tomados, serviços prestados, tudo isso, pessoal. E as mercadorias vendidas, tudo isso basicamente é no destino. E o preço e a margem podem variar por estado e município, conforme as alíquotas futuras de referência. Nós sabemos, não, temos uma noção de que o IVA dual será de 28%, número redondo, 8% estamos considerando que será aí para o CBS e 20% será para o IBS, onde haverá aí a divisão entre o Estado e os municípios. Ok? Vamos para frente. Posso complementar Opa, slide, por favor, o slide anterior, Maria Paula, se você puder retornar só um. O slide anterior aí, fica só para fazer uma... É o 7, né? Ah, o 7, pois não. 7. Quem faz operação interestadual e tem DIFAL ou substituição tributária sabe o quanto é, vou chamar de desastroso, fazer o cálculo de tributação, fazer o cálculo dos impostos. O IVA dual, a criação tupiniquim do IVA dual, né? Que todo mundo usa IVA, nós usamos dual. Nós inventamos a roda. Só uma crítica ao projeto da reforma tributária. Sou a favor da reforma, acredito que precisava ser feito, mas tem alguns pontos que podia muito bem ser melhorado. Então, esse ponto é um deles. A gente tem visto nos últimos 2 anos, principalmente, os estados estão aumentando as alíquotas estaduais. Então, nós temos estado hoje com 17%, com 18%, com 19%, com 20%, com 23% de ICMS. Produtos normais, estou dizendo. Não estou dizendo produtos supérfluos, etc. Tem estado com a alíquota de 23%, 22,5%. Por que ele está fazendo isso? Porque o Senado, até o final de novembro, segundo a última nota técnica da Receita Federal, vai soltar qual que é o IVA, qual que é o teto do IVA, que isso vai ser feito via Congresso Nacional. Então, estima-se 26,5%, que está no texto literal da lei. 26,5%. Se pegarmos aí que um estado atual está com 23 de ICM, o governo vai ficar só com 3,5% de PIS/COFINS? E o estado e o município fica com 0? É uma pergunta que a gente está se fazendo e ninguém ainda sabe a resposta. Do mesmo passo que, se for
28, por exemplo, igual o mercado estima, o governo federal vai ficar com 8, 5, porque tem estado com 22? Isso são perguntas que a gente ainda não sabe dizer. Mas, o que vai acontecer? Nós teremos a alíquota do CBS divulgada nos próximos meses, para 27, 28, 29, pelo menos até 32 ele promete que a alíquota permaneça a mesma. Mas os estados e os municípios é que vão dizer qual é a alíquota do ICMS e qual é a alíquota do ISS. Então, por isso que os estados atualmente estão elevando as alíquotas de ICMS para que na divisão da fatia do bolo fiquem com um percentual maior. Então, importantíssimo o cadastro e os sistemas de gestão estarem preparados para isso. Porque pode ser que você vai vender um produto para a Bahia, por exemplo, e que a Bahia diz que o produto lá é 15% de ICMS. Então, note, a alíquota máxima vai ser definida pelo Congresso Nacional. Não pode, o IVA dual, a soma do CBS mais IBS, não poderá ultrapassar hipoteticamente 28. Só que ela pode transitar dentro desses 28. Podemos ter um produto que tenha 8 de PIS/COFINS, CBS, aí a prefeitura vai falar, eu quero ficar com 5. E o Estado vai dizer, tá bom, vai, eu fico com 15, vai dar os 28. Mas tem estados que vai poder falar, não, eu fico com 12. Então, a alíquota não vai chegar a 28. Então, como o imposto é no destino, todos os sistemas de gestão têm que ter todas as alíquotas dos 5.000 municípios e dos 27 estados. Por isso que nós criamos o fantasma aí, né, o monstro Frankenstein do IVA dual. Porque se não houvesse o IVA dual, o governo federal ia dizer, é 28, vamos embora, todo mundo paga 28. Mas não, criou-se o IVA dual por uma imposição dos governos estaduais e municipais, Vinícius. Complexa a coisa, André. Complexa. Então, vai gerar trabalho para todo mundo. O pessoal de TI, para os empresários, para os lojistas, para as indústrias, para nós, prestadores de serviço, e para nós, como contadores. Então, bastante trabalho a ser realizado. Mas vamos arregaçar a manga e vamos em frente ao slide 8. Conceito de créditos e fim da cumulatividade. O ponto fundamental da reforma é o fortalecimento da não cumulatividade. A lógica geral é tributar apenas o valor agregado em cada etapa da cadeia. Ou seja, quando você vende, gera um débito. Quem compra, toma o crédito. E assim vai toda a cadeia, exceto o consumidor final, que ele não vai tomar crédito nenhum. Então, ali é fornecedor, débito, crédito, indústria, débito, crédito, distribuidor, débito, crédito, varejo, etc. É claro que, na prática, é outra coisa. O crédito depende do documento fiscal idôneo, já falamos muito dele. O IBS e o CBS são apurados separadamente. E um não compensa o outro. Se eu tiver um crédito de IBS e tenho um débito de CBS, posso trocar um com o outro? Não. Um é federal e os outros dois estaduais e municipais. Não dá. A vedação para bens e serviços de uso ou consumo pessoal. O que significa isso? Comprei produtos em nome da minha empresa para ter crédito do IVA dual, porém eu comprei ali algo para minha casa. Está em nome da empresa, mas não tem nada a ver com a atividade fim da empresa. Não vou poder tomar crédito. Vedação. E uma coisa muito interessante, a última linha ali, compras de optantes do Simples Nacional, o crédito adquirente no regime regular é limitado ao valor efetivamente recolhido. Vocês sabem, aqueles que são optantes pelo Simples Nacional, eles pagam numa única guia os impostos acumulados. Atualmente, PIS, COFINS, contribuição social, imposto de renda, ICMS e ISS, ou um ou outro, ou os dois.
IPI, contribuição previdenciária patronal. O PIS e COFINS, que será substituído ali pelo CBS, o que vai acontecer com ele? Ele é só um percentual quando você paga o DASA. Então, no exemplo aí que nós estamos utilizando a alíquota de 8% para o CBS, e quem adquire esse produto pode tomar o crédito, no Simples Nacional não será 8%, será um percentual muito menor. Exemplificando, 1%, 1,5%, 0,8%, dependendo da faixa, ou seja, da alíquota em que o fornecedor do Simples estiver. Então, exemplificando, a indústria vai comprar um insumo lá para ela poder produzir a gravata. A gravata vai ser o exemplo de hoje. Então, vai comprar aviamentos, linha, de uma empresa do Simples. Quanto custa? R$10. O senhor é simples? Vai falar, bom, no teu caso eu vou tomar 1%. Vou tomar 10 centavos. Se tiver uma outra empresa vendendo a mesma linha por R$11, ele vai tomar quanto de crédito? 8%. Ele vai tomar quase 90 centavos. Notem, é muito próximo um do outro. Normalmente, eles irão fazer a opção em comprar de quem não é simples. Para quê? Para poder tomar um crédito maior. Com base nisto, mais adiante, a Dila vai falar aí a respeito dos créditos, débitos do Simples Nacional, tá? Vocês irão ver que o caso é bem interessante, pessoal. Então, no caso de compras de empresas pelo Simples Nacional, o crédito adquirente no regime regular poderá ser limitado ao valor efetivamente recolhido pelo fornecedor dentro do sistema do Simples. É isso que consta. Agora, salvo se o fornecedor, ele pode optar pelo regime regular, ou seja, ele está no Simples, porém, o IBS, o CBS, ele vai recolher por fora, da forma normal. Outra particularidade, então, todas as empresas, que são optantes pelo Simples, terão que passar por esta análise, e diga-se, esta análise tem que ser rápida, porque a tomada de decisão é no mês de setembro. Agora, setembro de 26. Vamos ao slide 9 aí. O slide 9, ele fala o fim do ICMS ST e do ICMS default. A resposta é não. Ele vai acabar em 26? Não. A extinção não ocorre de forma imediata. Enquanto houver ICMS, como eu falei, ele vai começar a ser reduzido em 29, continuará existente as regras da substituição tributária, antecipação diferencial de alíquotas e tudo mais. Veja, de 26 a 28, continua a convivência, de 29 a 32, o esvaziamento gradual e a extinção em 2033. É importante destacar que o IBS não replica simplesmente o modelo do default. A lógica do novo imposto é diferente. O IBS, como eu falei, já nasce desenhado para pertencer ao destino e não mais na origem, onde está sendo produzido e vendido. Então, durante essa fase de transição, pessoal, que é 29 a 32, nós teremos um trabalho dobrado. Apurar da forma atual e apurar da nova forma. Complexo, tá? Vamos, por fim, ao último slide que eu vou falar, depois já entra o André. Esse é o cronograma da implantação.
26 é o ano que nós estamos, é o ano teste, ali onde os documentos fiscais, a partir de agora, de agosto, tem que ter a obrigatoriedade de constar o campo CBS 0,9%, IBS 0,1%, com os devidos valores representando essas alíquotas, né? E o marco operacional é aí, sujeito à autuação, mas o governo falou que vai postergar um pouco mais, ainda não sabemos. Em 27, com a extinção do PIS e COFINS, já entra em vigor aí o cálculo exato, a alíquota nós não temos, tomara que saia aí antes de findar o ano, saia pelo menos no mês de outubro ou novembro, para nós podermos já começar a parametrizar e ajustar os sistemas. E aí, continua 27 e 28 no IBS e 29 entra ali gradual, né? 10% IBS, 90% ICM e ICS. Como eu falei, nós teremos dupla apuração. 10,90, aí vai para 30, 20, 80, 30, 70 e em 32, 40, 60 e 33 deixa de existir. Bom, pessoal, essa é minha parte. Agora entra aí o André para falar aí do segundo módulo, André. Bom, vamos falar um pouco sobre, já adiantamos um pedaço desse bloco, mas são os cadastros, o que precisa ser feito e o cronograma de implantação dessas novas práticas aí. Bom, o NCM continua, ele não mudou. A cada 2, 3 anos o governo solta uma alteração de NCM, onde suprime algumas NCMs e inclui novas NCMs, isso permanece, isso nada muda. E criou-se o NBS. Já tem uma lista para os desenvolvedores, programadores, nós, tributários, advogados e os curiosos, vamos pensar assim. Já existem as tabelas no site do governo, é público no Google aí, só pesquisar, tabela de NCM e NBS. São tabelas grandes, o NBS, que é novo para todos nós, por código de serviço, tipo de serviço, etc. Já tem lá barras de tributação, etc. Então, isso é preciso ser ajustado nos cadastros. Então, prestadores de serviço precisam completar os cadastros de NBS. Isso se você emite nota fiscal num sistema RP que não seja da prefeitura. Se você emite na prefeitura, você vai lá no site da prefeitura, a prefeitura, segundo consta, é para a prefeitura disponibilizar os cadastros de NBS de acordo com o seu serviço. Mas se você utiliza um ERP para emissão de nota fiscal de serviço, é bom você dar uma olhada no cadastro. Então, neste momento, nessa tela que está aí, o principal objetivo é alertar a todos sobre os cadastros. Consequentemente, você precisa ter um software por trás dessa operação. Quem tem um software caseiro, quem tem um software básico, simples, vai precisar correr atrás do prejuízo. A partir de 27, provavelmente você não consegue trabalhar se você não tiver um software mínimo para emissão de documento fiscal. Então, é o momento de arrumar cadastro. Você tem que colocar o Clastrib ali, o famoso Clastrib, em todos os produtos, ok? Todos os produtos que você comercializa, para que, a partir de agosto, que deve ser o próximo slide aí, você possa demonstrar o que o fisco está exigindo. Como eu mencionei anteriormente numa pergunta que o Vinícius fez, tudo terá documento fiscal. Tudo. Tem uns nominhos novos ali, ó. NF-Com, NF3E, bilhete eletrônico, até o pedágio, gente. Até o pedágio. BP é bilhete de pedágio eletrônico. Tudo será eletrônico. Tá? Então, nota fiscal de serviço, ordem de serviço eletrônica, CTE que está ali, tudo terá um documento fiscal eletrônico. Locação, um ponto importante. Tudo que recebermos ou pagarmos com juros e multa terá um documento fiscal.
Então, hoje, no exemplo da gravata, eu comprei a gravata por R$ 100, não passei no crédito, não passei no débito, mas fiquei de volta lá a pagar. Não paguei, ou não paguei o boleto, vou pagar com juros de R$ 10, por exemplo. Estes R$ 10 tem que ter um documento fiscal, que é a famosa ou antiga nota fiscal de crédito, nota fiscal de débito. Agora ela vai ser eletrônica, porque ela é fato gerador de IBS e CBS. Então, se ela é fato gerador de CBS e IBS, tem que ter um documento fiscal atrelado a ela. Então, paguei com juros, quem recebeu os juros vai emitir um documento fiscal para tributar os juros. Se eu recebi com juros, eu tenho que emitir um documento fiscal para tributar os juros. Então, é o ponto que está ali, ó, novos layouts para operações específicas. Então, com a reforma, basicamente tudo é tributado. Vamos pensar assim, tá bom? Basicamente, com a reforma, tudo é tributado. Toda operação é tributada. Né? Então, se tiver documento inidôneo, tem problema, e por aí vai. Aí está o que nós precisamos nos atentar a partir de 3 de agosto. Né? Era para ser janeiro, depois mudou para abril, depois mudou para julho, e agora mudou para agosto. É uma fase, como está escrito aí, educativa, informacional. O governo, ora diz que pode te autuar, ora diz que pode não te autuar, mas o que está no texto literal da lei é que, a partir de 3 de agosto, você tem que destacar o IBS e CBS com alíquotas de teste, 0,9 para CBS e 0,1 para IBS. Alíquotas teste. Então, você vai passar a emitir os documentos com o Plastrib novo, com o NCM correta, com o NBS correta, com a base de cálculo de CBS, com a base de cálculo de IBS e com o destaque dos impostos. Tudo a título de teste. Segundo o governo, é para calibrar a máquina, já esperando a operação oficial a partir de janeiro. Então, temos aí basicamente 31, 32 dias para ajustar os cadastros. Né? O governo, ora promete multa, ora promete não multa. Mas a lei está prevista a punição. O que é a punição? Se você não destacar esses impostos nos documentos fiscais, este 1% você sofrerá punição, terá que pagá-lo. É isso que ele diz. Tá? Então, novamente, software de prateleira, software caseiro ou software não parametrizado, você fica sujeito a correr riscos de autuação aí. Ok? Seguimos. Algumas das operações que sofrem ou não sofrem alteração. Vamos lá. Importação. Nada muda. Ok? Do jeito que é hoje, permanecerá. A única alteração é que, quando da nacionalização de um produto ou serviço, ao invés de pagar o PIS/COFINS, você vai pagar, em janeiro de 27, o CBS. Permanece com a mesma metodologia que é hoje. Ok? Não mudou absolutamente nada. Só vai mudar a alíquota e o nome dos impostos. Né? Então, a terceira linha ali, quem paga toma crédito, evidentemente Simples Nacional não, né? E presumido vai passar a tomar, né? Que é de acordo com o fim da não cumulatividade. Então, se lucro real e lucro presumido, ao fazer importações em janeiro de 27, o que você pagar de CBS volta para você como crédito. Simples Nacional, não. Ok? Mais ou menos como é hoje. Mudança apenas o lucro presumido, que agora passa a ter débito e crédito. Próximo. Exportações. Nada muda, continua do mesmo jeito, com a mesma metodologia que é hoje. O que vai acontecer são acúmulo de créditos. Você comprou no mercado nacional de um contribuinte de IBS, CBS, tomou o crédito, exportou a mercadoria, haverá uma metodologia para você recuperar os créditos, como é hoje. O que vai mudar é como se pede o crédito. Hoje tem um processo, a cada 3 meses, você vai lá, pede para o fisco o crédito. Agora ele promete que pode ser que até 3 dias o crédito volte para você. Então, existe aí uma
uma lacuna que a gente está aguardando as novas regulamentações. Vale lembrar que, assim, nós temos muita coisa não regulamentada ainda, gente, tá? Só título de comparação, nós estamos aqui há 1 hora, mais ou menos, desse nosso bate-papo. Para vocês terem uma ideia da complexidade da coisa, a Receita Federal está fazendo 18 palestras de 4 horas cada uma para explicar a reforma tributária. Então, como o Vinícius mencionou no começo, não vamos explicar a reforma inteira para todo mundo em 1 hora, 2 horas. Se a Receita Federal está fazendo em meses, nós não vamos conseguir fazer em 1 hora, 1 hora e pouco, que nós vamos permanecer aqui. Mas aqui é mais para ter uma noção, é para desmistificar algumas coisas e para dizer que, embora complexo, todos nós vamos sobreviver. No slide na tela, é uma grande preocupação do mercado, é como ficam os créditos. Em dezembro de 26, as empresas que têm créditos tributários. Inicialmente, houve uma informação da Receita que esses créditos voltariam para vocês em 20 anos, a partir de 2027. O mercado inteiro chiou, todos os contribuintes reclamaram, o fisco aí reviu a regra e mudou o processo. Então, quem tem crédito PIS/COFINS, em dezembro de 26, vai poder utilizá-lo em 27, 28, 29. Nada é perdido. Então, ele indicou ali agora, você vai poder fazer a compensação. Então, tem um crédito PIS/COFINS em dezembro, posso jogar contra o novo PIS/COFINS de janeiro? Sim, vai poder. Alguns passos burocráticos precisam ser seguidos, mas os créditos foram preservados. Tá? Estamos falando de PIS/COFINS, tá, gente? Que entra em operação em janeiro de 27. Não estamos tratando de ICMS, ISS ou o IBS por aí. Próximo. Esse rapaz aí, nós já falamos dele, né? Podemos avançar. Então, pagou, o governo vai reter. Esse eu vou chamar o Vinícius, que domina aí a questão das locações. Vinícius? Obrigado, André. Obrigado. Estou aqui. Tá. Pessoal, referente à locação, é algo que é novo para todos nós, porque as locações, elas não tinham obrigatoriedade de emitir documentos fiscais. Então, o governo criou uma regrinha. Ele falou o seguinte: bom, você que tem aí um imóvel e recebe o aluguel no ano, vamos falar de 100 mil, 200 mil, 300 mil, cada um tem um imóvel de determinado valor, continua igual. Igual em que sentido? Você continua pagando, seu imóvel está na pessoa física, o seu imposto de renda. 27,5%, que é a alíquota conhecida, o cálculo não dá 27,5%, porque ele tem uma parcela deduzida, mas é o que comumente a gente menciona. Se você tem 2, também, 3, espera um pouco aí. Você tem 3, tá bom. Se você tem até 3 imóveis e a soma da receita é até 240 mil no exercício, fique tranquilo. Você ainda continua contribuindo da mesma forma. Agora, tenho 4 imóveis. Veja, não são 4 imóveis alugados. Eu tenho um terreno, tenho uma casa que eu moro e 2 apartamentos. Eu tenho 4 imóveis, gerando receita 2 apenas. Mas, de qualquer forma, tenho mais de 3, então 4. E a soma dos aluguéis no ano da superior a 240 mil, veja, é E, né? Não é O. Então, tenho 4 imóveis, eu recebo 4 ou mais imóveis, né? Eu recebo mais de 240 mil ao ano de aluguel. Ele falou: o senhor passa a ser contribuinte do IBS e do CBS, além dos 27,5% do imposto de renda. Então, não é substituição, é aumento de tributação. Tá? Então, essa alocação, pessoal, de pessoa física, ele vai passar a ter esta equiparação, pessoal.
E de que forma que vai passar a ser feito o recolhimento desse novo tributo para estas pessoas? Eles passarão a ser obrigados a ter uma inscrição, um CNPJ. Veja, ele vai ter um CNPJ, que é um cadastro de contribuinte para o IBS ou CBS. Não significa que ele vai ter uma empresa. O CNPJ passa também a existir para estas pessoas, locatários de imóveis nesta condição, alguns profissionais autônomos, como motorista autônomo, tá? E mais alguns outros aí terão a obrigatoriedade de ter um CPF. Produtores rurais também. Mas o Estado... Sim, no Estado de São Paulo já tem CNPJ produtores rurais há alguns anos, mas nos outros estados não. Então, as locações terão esta vertente. Como é uma novidade, o governo falou, olha, pessoal, não se preocupe, eu não vou tributar 28% para quem está nessa condição. Eu vou reduzir a tua base de cálculo em 70%. Eu vou tributar só 30%. 30 de 28, aproximadamente, vai dar por volta de 8%. Agora o governo falou, espera um pouco aí. Quem tem imóvel locado aí para curta duração, curta temporada, entende-se imóveis cujo contrato de locação seja inferior a 90 dias, Airbnb, por exemplo. O governo falou, não, aí nesse caso a redução não vai ser de 70%, vai ser só 40%. Então vai tributar 17%. Então veja, eu pago 27,5% de imposto de renda, continuo pagando, vou pagar mais 8%. E se for Airbnb, eu pago 27% e vou pagar mais 17%. 44,5%. Então, estas pessoas que possuírem imóveis, é prudente analisar, não estou falando que é regra, se uma holding não seria mais interessante desta forma. Hoje, uma holding tem uma tributação de 11,33%, mais adicional de imposto de renda. Com a nova regra, passará a ser de 18%, 19%, incluindo imposto de renda, contribuição social e o IBS e o CBS. Então, veja, hoje 27,5% já é maior do que 11,33%. Então, convém essa turma analisar quem for proprietário de diversos imóveis nesta condição, pessoal. Mais de 3 imóveis, então 4 ou mais, e uma receita de mais de R$240 mil no ano. Volto para você, André. Muito bem. Esse CNPJ iria entrar em vigor hoje? Iria. Já não vai mais. Né? Então, o sistema da Receita não está apto para receber esses documentos fiscais ou criar esse CNPJ para pessoa física. Então, no dia 26, a Receita Federal prorrogou a obrigatoriedade desses documentos para janeiro de 27, ok? Não tem a data oficial, mas é já 27. Então, sabemos que antes de 1/1, não será. Em frente? Bom, pessoal, Chegou a hora da Edilamar. isso. Agora a gente vai falar um pouquinho mais da parte estratégica da reforma tributária. Nós vamos ver como a reforma ela impacta na minha empresa como Simples Nacional. Porque muitos hoje estão se perguntando: o Simples Nacional ainda vai existir? Sim, ele vai continuar existindo. Mas o que vai mudar agora é a forma de começarmos a enxergar o nosso negócio no Simples Nacional. Por quê?
A primeira pergunta que precisa ser feita é quem é nosso cliente da minha empresa do Simples Nacional? Por quê? Porque se eu vendo para consumidor final, B2C, ele não vai aproveitar crédito. Então, está tranquilo. A minha opção do Simples Nacional, ela permanece e continua sendo a mais vantajosa. Agora, se eu vendo para o meu cliente, que é um PJ, que pode usar o crédito que recebe das compras, isso faz toda a diferença na negociação. Por quê? Para ele, mesmo eu tendo o mesmo preço, pode ser mais vantajoso eu comprar de alguém que me transfira o crédito, um B2B. Então, essa é a primeira análise que a gente vai precisar fazer nas empresas do Simples Nacional. Então, passa de ser apenas uma decisão tributária, mas ela passa a ser também uma decisão comercial. Então, a primeira análise, ver os seus clientes, a maioria, B2B, CNPJ ou B2C, consumidor final, mesmo CNPJ, mas um consumidor final. Essa é a primeira análise que os optantes pelo Simples Nacional vão precisar fazer. E o Simples Nacional, ele tem dois regimes. O Simples Nacional regular, o puro, e o híbrido. A opção por ele vai ocorrer, conforme o Vinícius já mencionou, agora em setembro de 2026. O que a empresa vai precisar fazer? O que vocês precisarão, contribuintes e empresários? Analisar, primeiro, meus clientes, como eu mencionei no slide anterior, eles valorizam, eles visam o crédito da nota fiscal? Eu tenho mercadoria, insumos que vai fornecer esses créditos? A minha margem suporta essa mudança de regime? Meu RP está preparado? E com isso, fazer essa análise, um comparativo para saber o que mais é vantagem para a empresa. Simples Nacional puro, regular ou híbrido. O que muda? O IBS e CBS passa a ser recolhido separadamente do DAS e, consequentemente, no Simples Nacional híbrido que separa, ele vai ter um acréscimo de carga tributária. E o próximo slide... Mar, só um comentário, me permite interromper claro, aí um pouco? Claro. Então, no slide anterior, né, ali ele pode contribuir de forma separada. Pode. Tá? Aí ele tem que ser feito um cadastro, que é aquele que eu mencionei, que tem que... Cadastro não, né? Ele tem que fazer essa opção agora em setembro e ela vai entrar em vigor em janeiro. Janeiro de 2027. Optando pelo regime híbrido, eu recolho os demais impostos, contribuição previdenciária, contribuição social, IRPJ em 27, ISS e ICMS ainda dentro do DAS, e passo a recolher o PIS e COFINS por fora. Então, isto, veja, só um comentário. Aquela empresa que tem uma folha de funcionário grande, ele não precisa, então, migrar tudo, né? Só vai migrar, quer dizer, ele não precisa deixar de ser Simples Nacional e ir para um outro regime, presumido ou real. Ele pode permanecer, então, no Simples, então ele não vai aumentar o encargo previdenciário sobre a folha, né, que a gente sabe que aumenta em média 28%, né, quando deixa de ser Simples. Ele só vai, os tributos que fazem parte do IVA dual aí, o IBS, o CBS, que é o PIS/COFINS, e o ICMS e o ISS, que ele vai passar a pagar, então, por fora, vamos dizer assim, né? O por fora é o termo, né? Ele paga aí, passa a pagar da forma híbrida, né? O regime regular seria isso aí, então? Então é interessante. Correto. É interessante, depende, por isso que dependerá da análise, de quem são os seus clientes. Se você tem clientes que vão tomar um crédito, passa a ser interessante sim comercialmente, mas vai haver um aumento de carga tributária. Exemplo, um restaurante. Não é interessante ter o regime híbrido. Por quê? O cliente dele é consumidor final, não toma crédito. Então, tributariamente, é mais vantagem permanecer no Simples Nacional puro, regular. Então, uma loja de R$ 1,99, uma papelaria que vende a consumidor final, o varejista, que é o Varejo, B2C, B2C. é interessante, aliás, permaneça como está. Exatamente, a recomendação é essa. A grosso modo. Já aquele que vende insumos, né? Eu vendo, por exemplo, EPI para a indústria, né? Equipamento de proteção individual. Ou eu vendo aí alguns
pregos e parafusos, etc., para indústria fazer ali mobiliário ou na própria atividade de montar painéis, etc. Aí seria interessante. Então, cada um vai ter que analisar a sua atividade. É isso aí. Exatamente. Nós da Corsa estamos preparados para apoiar também o contribuinte nesse sentido, na tomada de decisão, para esses que têm clientes que vão tomar o crédito, que é interessante para ver se realmente compensa essa alteração para o regime híbrido. Obrigado. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os regimes especiais diferenciados. Mesmo com a reforma, ainda vai existir alguns segmentos que vão ter as suas regras específicas. Alguns exemplos de setores vai ser a saúde, a educação, o agronegócio, os imóveis que o Vinícius já comentou sobre as locações, a parte de turismo, combustível, serviço financeiro, todos esses setores, eles têm regras específicas de tributação. Então, isso o que significa que nós conhecermos a alíquota de IBS e de CBS não é suficiente. Sabermos que IBS, o exemplo que o Vinícius deu, 20%, CBS 8%, isso não basta, porque tem as suas regras e as suas exceções. Isso nós precisamos saber da nossa empresa, da empresa do contribuinte, qual ela vai se enquadrar, se ela está nessa cesta básica, que tem as regras próprias. Como que isso vai impactar diretamente a minha empresa? Como o André mencionou, nem tudo ainda está regulamentado, nem tudo está resolvido. Isso ainda pode acontecer, algumas alterações, mas é o momento de verificarmos exatamente essas questões, analisar o nosso cenário, os nossos clientes, os nossos produtos, agora em 2026. O próximo que nós temos de tarefa para casa, né, para fazer. Por onde nós precisamos começar a analisar? Primeira providência, nós temos que definir os responsáveis por cada coisa, por cada cadastro, limpeza de cadastro, correções de cadastro, quem vai tomar conta de cada passo dessa reforma. A reforma, ela não é apenas responsabilidade do contador, tá, pessoal? Às vezes o pessoal pensa assim, não, meu contador, ele vai me falar tudo, eu não preciso me preocupar, mas não é assim. Depende muito mais de você, empresário, contribuinte, do que do contador. Claro, nós, contador, vamos estar aqui para quê? Para apoiá-lo em todos esses processos de transição da reforma tributária. Mas a reforma, ela vai além, ela vai envolver o fiscal, que somos nós, a parte comercial de vocês, compra, cadastro, TI, o financeiro, todos esses devem ser envolvidos nesse processo, para sanear cadastro, para ajustar tudo o que precisa na empresa de vocês para estar apto para essa reforma tributária. Em seguida, após a empresa já estar em ordem, entra nosso apoio, que é a parte de revisar e ajudar na classificação fiscal, para atualização do RP. E o momento disso acontecer é agora, pessoal. Quem fizer esses testes e seguir essa regrinha agora em 26, vai entrar mais preparado para 27, 28. Não deixar para a última hora. Essa é a nossa sugestão. Próximo. Os riscos principais que nós vemos agora nessa questão da transição da reforma. Temos lá, primeiro, que o mais importante, se a gente pudesse resumir tudo, agora, principalmente para a empresa do Simples, é a questão de cadastros. Verificar todas essas questões de cadastros, porque documento errado, parametrização errada, tomada de decisão errada, vai sair muito mais caro durante a reforma do que agora, durante o período de teste. Então, agora é o momento de ir se adequando. Por isso que a gente mencionou, no início, o André mencionou lá no primeiro, explicou sobre Class Trib, sobre tudo isso que vai impactar. Agora nós estamos na fase de teste. Essa é a fase ideal para começar já ajustando tudo. E junto com a implementação da reforma, a gente está vivendo algumas outras alterações que também impactam no cadastro. Produtos saindo da substituição tributária, hoje mesmo, a partir de hoje, 1/7, começa, a água já não está mais na substituição tributária. Alguns produtos de construção civil também não está. Então, é o momento de colocar a casa em ordem, claro, contando com o nosso apoio, com nossa ajuda, para que seja uma transição mais fácil e mais tranquila, né? A reforma tributária, a gente não está começando, na verdade, nós já estamos vivendo a reforma, né? E ela tem um impacto muito grande na gestão do negócio de vocês. Bom, então, entender esses riscos é uma pergunta natural que surge, né? Para a gente entender qual é o próximo passo, que é a questão de parametrização e cuidado dos cadastros de vocês. André?
Muito bem. Um dos últimos slides, pessoal. O governo não é bobo, a gente sabe disso. A tecnologia está aí, nos ajuda. Eu costumo dizer que se nós temos condições financeiras de ter um celular de última geração, de fazer pagamento no telefone, de, em muitos casos, trabalhar pelo telefone, o fisco também tem. E ele trabalha toda a tecnologia, toda a infraestrutura tecnológica que ele trabalha é com o nosso dinheiro, inclusive, né? Então, toda essa reforma tem o nosso dedo, a gente gostando ou não dela. E o governo está, além dele prever que tudo tenha documento fiscal, neste artigo 335 da lei, vocês podem dar um Google aí, público, ele está prevendo aquilo que não tem documento fiscal. Ele está dando previsibilidade a tudo que, eventualmente, nós, contribuintes, não fizermos com documento fiscal. Então, interessante. Então, a gente sabe que isso não existe, né? Operação sem documento fiscal, não tem. Saldo de caixa contábil, saldo credor de caixa, contabilidade, né? Ativo oculto. São 13 pontos aí que ele disse o seguinte: fique tranquilo, contribuinte. Aquilo que transitar nas contas bancárias da pessoa jurídica que não tiver documento fiscal eletrônico, não se preocupe. Eu vou cobrar o IVA. É 28? Não tem problema. Eu vou tributar o 28. Então, são 13 pontos ali de atenção que a Receita Federal promete tributar. E o ônus da prova, que são o quadrinho de baixo, os 3 de baixo, o ônus da prova será nosso, do contribuinte. Então, falando português, claro, gente, comprei sem nota, paguei sem nota, recebi pela conta bancária da empresa, não é segredo para ninguém mais. O fisco vai dizer, fique tranquilo, se você não tiver documento, você paga o imposto. O quadro do meio, momento presumido da ocorrência. Ele vai colocar como receita tributada pelo IVA a 28 no dia 31 de dezembro. Como ele vai fazer, né? Doce ilusão acharmos que hoje nossas operações, nossas transações não são rastreadas, né? Isso é uma doce ilusão, na minha visão. Então, se a gente sabe, o governo também sabe. Nós já tivemos contribuintes notificados com mais ou menos o que está na tela aí, mesmo antes do advento da reforma. Então, é evidente que aqui é Brasil, a gente sabe como funciona, mas está previsto na lei esses 13 pontos de obscuros de possível autuação. E aí, se não tiver local presumido, que é o último quadrinho ali, caso de locação, o caso de destino da mercadoria que você eventualmente vendeu sem documento fiscal ou comprou sem documento fiscal, ele vai tributar na sua origem. Então, comprei um produto da Bahia sem documento fiscal, ou vendi para a Bahia sem documento fiscal, e ele não identificar nem você, ele vai tributar na sua letra de destino, podendo chegar até uns 28%, que é o IVA programado por aí. Então, são pontos de atenção, são 13 pontos de atenção para que todos nós passamos a se preocupar, porque não dá mais para viver na clandestinidade, vamos pensar assim, né? Há mecanismos previstos em lei, isso está na lei agora, literal, do jeito que está aí, está escrito na lei, tá? Antigamente não estava, né? E só uma ressalva nesse slide aí. Esse artigo 335 da lei, inicialmente tem alguns dizendo por aí que se aplica só ao lucro real e lucro presumido, contribuinte de IBS e CBS. Ok. E se for no Simples Puro? Já existe a mesma regra para o Simples Nacional, que saiu em outubro de 2025. Em outubro de 2025 saiu um regulamento para o Simples Nacional com os mesmos dizeres aí. Tudo que passa na sua conta pessoa jurídica pode ser tributado assim que o fisco identificar irregularidade. Então,
temos que olhar para esses pontos com uma lupa maior, porque o fisco também vai olhar. Se a fama é arrecadatória, cada um julgue como quiser. Mas ele tem mecanismos de identificar. Como eu mencionei, cada documento fiscal vai ter um código para ser controlado pelo split payment. Se não tiver, tá ali, ó, pagamentos não escriturados. É o item 4. E assim vai. Então, ele tem como ver como ele vai tributar, está escrito na lei. A ver quando e como isso vai acontecer. Próximo. Para acabar, né, é o momento da preparação. Embora a lei tenha um ano, quase um ano e meio, né, publicado em 16 de janeiro de 25, faltavam os regulamentos, faltavam muitas normas que saíram agora, recentemente em abril de 2026, é que foram publicados os regulamentos do IBS, CBS, que é os nossos novos livros de cabeceira. Mas é o momento agora de ajuste. Temos aí alguns meses pela frente para poder ajustar, arrumar a máquina e entrarmos em 27 operando. Não acredito que isso volte. Eu acredito que isso vá adiante, mesmo do jeito brasileiro, né? Prorroga aqui, empurra lá, ajeita aqui, mas eu vejo isso como uma realidade. Não é a reforma ideal, mas começa a mudar algumas coisas. Como eu mencionei, eu sou crítico de alguns pontos. ICMS-ST, por exemplo, e DIFAL, eu era a favor de acabar em janeiro, tudo, facilitaria a vida de todos os contribuintes, né? Não tivéssemos um IVA dual, e sim um IVA só, para não ficar esse monte de alíquota que ainda vai haver, mas já é um começo. A reforma também traz mais previsibilidade na questão dos créditos tributários, conceito de insumo, despesa, custo, isso, o texto literal da lei é muito mais simples, muito mais prático. No resumo, é tudo que você comprar para a tua operação te dá crédito, assim como tudo vai dar débito. Mais ou menos assim, traz muito mais clareza, me perdoem os advogados, mas facilita a nossa vida, dos contadores e dos contribuintes. Então, tem coisas boas e tem coisas que podiam ser melhoradas. Então, vamos em frente aí para, nos próximos anos, vivenciar essa reforma tributária. Eu vejo com bons olhos porque nós já passamos por tanta informatização, né? É só olhar a folha de pagamento. Um colaborador hoje não começa a trabalhar se o E-Social não foi aprovado. Então, isso não existia anos atrás. Nota fiscal eletrônica facilitou a vida. Enfim, será um momento de virada de chave. O ponto é se preparar. Cadastro é o principal. Não basta mais cadastrar um produto, um fornecedor, um cliente de qualquer jeito. O cadastro agora é fundamental, como sempre foi. Mas agora, se você errar o cadastro, você erra tudo. E errou o cadastro, errou tudo, existe punição para cancelamento de nota, para vocês terem uma ideia. O governo não quer que você cancele nota. Ele vai te multar se você cancelar a nota. É simples assim. A nota é a apuração fiscal oficial. Ok? Nossa equipe está preparada para ajudar a todos, para auxiliar a todos. Não vamos saber tudo, muito difícil. Consumam conteúdo de forma clara e objetiva. Na dúvida, encaminhe o conteúdo, nos pergunte. Eu tenho um cliente aqui que vê vídeo na internet e me manda. Ah, isso é verdade, isso não é? Tem muita gente boa falando coisa boa e tem muita gente falando besteira por aí. Então, os conteúdos são diversos. Mas estaremos aqui para apoiá-los e também vamos passar por isso, né? Porque, afinal de contas, somos contribuintes do mesmo jeito. Vamos ajustar o nosso e ajudar vocês a ajustar o de vocês. Ok? O pessoal está pedindo para compartilhar aqui. Bom, pessoal, chegamos ao final do nosso conteúdo de hoje. Tem mais alguma coisa aí que precisa ser implementada, né? Então, pessoal, queremos agradecer imensamente a presença de cada um de vocês que nos acompanham nesta live. Sabemos que o dia a dia da gestão empresarial é corrido
e ver tantos líderes dedicados a antecipar e planejar o futuro dos seus negócios nos dá a certeza de que estamos no caminho certo. Como nossa mensagem final reforça, sob a nova arquitetura da transição, o planejamento fiscal deixou de ser uma mera obrigação contábil para se tornar a fronteira definitiva da sua competitividade comercial e da sua precificação estratégica. A equipe da Corse Contabilidade e Assessoria está totalmente preparada para ser uma sua parceira nessa transformação. Por isso, nos colocamos à inteira disposição de vocês para reuniões individuais, diagnósticos específicos e novos esclarecimentos sobre como essas regras impactam diretamente o seu modelo de negócio. Não hesitem em nos procurar para desenharmos junto o plano de ação da sua empresa. Muito obrigado a todos, um excelente dia, muito sucesso nos negócios e até o nosso próximo encontro. Obrigado a todos. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau, até mais, bom dia. Tchau, tchau, pessoal.